Boa noite a todos. É sempre com grande alegria e com grande satisfação que nós vimos até aqui para bater um papo sobre a doutrina espírita, para trazer uma reflexão sobre essa doutrina que nos acolhe, que nos orienta, que nos aconchega no seu colo, que nos dá alegrias, que nos conforta e nos reconforta todas as vezes que temos provações na nossa experiência terrestre. Confesso que hoje foi um dia difícil para escolher o tema desse nosso bate-papo. Em razão desse momento que o planeta Terra passa, nós gostaríamos de trazer um assunto que fosse um assunto de alguma relevância para o momento, para que nós possamos então ter algum direcionamento. E analisando alguns eventos, que nós temos passado, então nos veio a sugestão de falar sobre a influência que os espíritos têm ou não nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Certamente, no nosso cotidiano corrido do nosso dia a dia, nós não fazemos essa reflexão. Se tal pensamento ou qual pensamento, se tal ato ou qual ato que nós tivemos, são atos legítimos da nossa vontade ou se eles estão recebendo influência. Analisando a conduta de alguns companheiros de doutrina espírita, de familiares, de amigos, pessoas do nosso círculo, que veio então essa necessidade de fazer essa reflexão. Porque por vezes observamos que pessoas que sabemos de condutas ilibadas, tendo ações, atos e pensamentos e atitudes que muitas vezes parecem não condizer com aquela pessoa. Então, resolvemos trazer essa reflexão. E livro melhor do que o livro dos Espíritos, eu acho que não há, para trazer essa resposta para nós. Então, abrimos lá o livro dos Espíritos e algumas perguntas que Kardec fez esses dias, para a pleiade de espíritos que estavam lá sendo questionadas por ele de forma científica, para que as respostas então fossem respostas satisfatórias para aqueles questionamentos, Todos sabemos que Kardec é um estudioso ferrenho, professor, catedrático, que tinha ali a ciência do teu lado e não fez diferente quando foi trazer a codificação espírita para nós. Então, Kardec tem uma série de perguntas que respondem esses nossos questionamentos, esse questionamento que eu fiquei, então, esse início de semana, até hoje, e que gostaria de trazer para vocês. A partir da pergunta 459, certamente todos vocês já leram o Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando na doutrina espírita agora, talvez ainda não tenham lido, mas aqueles que já estão há algum tempo, eu estou vendo várias carinhas aqui conhecidas, Então certamente já leram o Livro dos Espíritos, mas eu vou fazer questão de ler essas perguntas e essas respostas, e a gente faz essas reflexões para a gente compreender então se os nossos pensamentos e as nossas ações sofrem ou não influência dos espíritos desencarnados, Nós somos espíritos também, mas estamos encarnados. Mas será que a gente sofre influência dos espíritos desencarnados nos nossos pensamentos e nas nossas ações? É isso que Kardec também tinha dúvida. E aí lá na pergunta 459 e seguintes, os espíritos respondem. Primeira pergunta de Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Veja, pergunta certeira, Temos influência ou não? Vejam a resposta é até assustadora, Para quem nunca fez essa reflexão, a resposta é meio assustadora. Eles dizem assim: mais do que imaginais.
com bastante frequência são eles que vos dirigem. Vejam, vai um pouquinho além a resposta, né? Do que eu acho que Kardec estava querendo saber. Mais do que você imagina, eles estão influenciando a gente, os nossos pensamentos e os nossos atos. Muitas vezes nós somos dirigidos pelos Espíritos. Então vejam que não é algo tão simples, né? A gente pensar nisso. Não é algo tão simples a gente discernir o que é pensamento meu e o que é pensamento do meu espírito e o que é pensamento daqueles que querem me influenciar. E as nossas ações é a mesma coisa. Será que tal ou qual ação que eu tenho tomado é de inteira vontade minha? Ou eu estou sofrendo essa influenciação e aí aquela ação também é uma ação influenciada? Eles estão dizendo para nós, olha, muitas vezes a gente é dirigido. Vocês já tiveram essa sensação de estar sendo dirigido? Vocês assistiram, eu sempre falo desse filme, vocês assistiram aquele filme Clique, né? Todo mundo já assistiu o filme Clique? O filme Clique é aquele filmezinho que o cara tem um controle remoto em casa, quebra o controle remoto dele e ele vai até o Walmart, lá nos Estados Unidos, e vai comprar um controle remoto, porque o controle remoto dele está quebrado. E aí ele compra um controle remoto, vendido lá por um cidadão, né, no supermercado, e que promete ser a solução dos problemas dele. E aí ele começa a usar esse controle remoto, não briga mais com a esposa, não tem mais que trabalhar, ele atinge todos os seus objetivos, vai pulando as etapas lá. E em algum momento do filme ele percebe então exatamente isso, que ele é dirigido, que ele não participa, que ele não vivencia mais os seus momentos. Esse filme Clique, ele traz muitas reflexões, eu sempre uso ele em vários momentos, em várias palestras, porque eu acho ele fantástico. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente, o que acontece lá com o ator do filme Clique, muitas vezes acontece com a gente é dirigido. E aí você nem sabe direito o que foi que aconteceu, porque os pensamentos e os atos que você toma muitas vezes são atos influenciados e pensamentos também influenciados. Olha como é que é importante isso. Por que a gente está trazendo essa reflexão? Porque às vezes a gente se pega se questionando, mas será que isso, eu estava com vontade mesmo de fazer isso que eu fiz? Será que essa ação era uma vontade integralmente minha? Então a gente tem que saber discernir. Luciano, como é que faz isso? Eu também não sei. Mas a doutrina espírita está aqui para nos elucidar, para nos esclarecer, para nos ajudar, para nos dar a mão e para facilitar o entendimento também sobre a influenciação dos espíritos desencarnados. E aí pulamos para a questão 460 de O Livro dos Espíritos. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Vejam essa resposta que fantástica. Muitas vezes a gente fica com a cabeça, que a gente não sabe se a gente vai para a esquerda ou se a gente vai para a direita. O Tico e o Teco estão brigando lá dentro da cabeça, um mandando você ir para um lado e o outro mandando você ir para o outro. Quem nunca teve um momento de indecisão? Com as duas respostas dentro da cabeça. Devo aceitar esse emprego? Não devo aceitar esse emprego? Entro nessa briga ou não entro nessa briga? Entra, não entra. Tem um outro, gente, desenho, filme é fantástico, né? Vocês já assistiram o desenho do Pica-Pau? Todo mundo conhece o Pica-Pau, né? Sabe que é um passarinho da cabeça vermelha lá.
Tem um episódio do Pica-Pau que é inesquecível para mim, que ele fica com um cidadão de um lado e outro cidadão do outro lado, o cidadão à sua direita e o cidadão à sua esquerda no ombro, e aí ele precisa resolver um negócio lá do episódio, e aí o que acontece? Ele sofre essa influenciação de dois pica-paizinhos pequenininhos, assim, um vermelhinho e o outro vestido de branco, né? Um simbolizando o bem e o outro simbolizando o mal, não é isso? Para quem assistiu, tem gente que certamente não assistiu, né? Não é do tempo de vocês, o Pica-Pau. Já não, nem sei se passa mais na TV. Mas quando eu era criança passava muito Pica-Pau e eu adorava. Não gostei muito daquela versão quando ele fica ruinzinho, sabe? Eu não gosto muito daquela versão, mas o Pica-Pau original eu amo. Amava assistir. E aí tem esse episódio então que ele vai tomar algumas decisões e aí um pica-pauzinho de branco fica falando para ele, não faça isso, né? Ele vai fazer um negócio errado, ele fala, não faça isso, olha, vai por esse caminho, você tem que ser da paz, não sei o quê. E o outro pica-pau que está todo vermelho lá fala, não, você tem que fazer sim, faça aquilo e tal. Vocês nunca tiveram isso? E eu tive inúmeras, eu perdi a conta de quantas vezes isso passou pela minha cabeça. De quantas vezes essas sugestões foram me feitas. E eu tenho que confessar para vocês, nem sempre o pica-pauzinho vestido de branco venceu dentro da minha cabeça. Nem sempre. Muitas vezes o pica-pau vestido de vermelho ganhou nas minhas decisões. Prevaleceu nos meus pensamentos. Puxa vida, que péssimo isso. Mas aí eu lembro da doutrina espírita que é consoladora. E diz, olha, você fez o que você podia naquele momento, com o conhecimento que você tinha. Agora que você já sabe que você pode ser influenciado, ou seja, olha, eu entregando responsabilidade no colinho de todos vocês. Agora que você já sabe que você pode ser influenciado, você tem o dever de tomar cuidado com os seus pensamentos. Lembram do orai e vigiai? Ele entra aqui. Porque se você tiver cuidado com o que você pensa, você vai cuidar das suas ações. Melhor do que se você não prestar atenção. Então, orar e vigiar é importante. Para que você saiba escolher entre os pensamentos que lhe são sugeridos. E muitas vezes não são dois, né? Muitas vezes a cabeça faz assim, né? Sabe aquelas maquininhas de jogo, como é que é o nome daquilo? Eu não sei direito. Hã? Fliperama? Não sei se é bem fliperama. Caça-níquel, esse aí que eu estava caçando. Maquininha de caça-níquel, que você aperta lá um botão e ela faz fica rodando assim. Às vezes na minha cabeça tem uma porção de pensamentos. A gente muitas vezes sofre uma influência, 2, 3, 4, 5 influenciações. E aí a gente tem que saber o que é que a gente vai escolher. Qual pensamento eu vou aderir? Para daí a minha ação ser uma boa ou uma má ação. Então, está aí a resposta dos Espíritos para nós. Pergunta 461 do Livro dos Espíritos. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Difícil, né? Difícil saber qual é meu e qual não é meu. A resposta deles: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Então, quando alguém está sugerindo algo para você, dá a impressão que você está conversando sozinho. Já viram isso? Já tiveram esse momento? Eu já sempre tenho. Sempre tenho esse momento de estar falando sozinho. Parece que eu estou conversando, eu mesmo estou respondendo, sabe aquela coisa? Você pergunta, você mesmo responde e tal. Se lhe parecer que alguém está lhe respondendo, o pensamento não é seu. Então vejam, é uma forma de distinguir o pensamento. Tá? Se parece que alguém está lhe falando, certamente alguém está lhe sugerindo aquilo, tá? Geralmente, os pensamentos próprios são os que aparecem em primeiro lugar. Normalmente, aquele pensamento legítimo. Veio um pensamento automático na sua cabeça, normalmente é seu. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil
que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será sua responsabilidade. Olha o que ele está dizendo: não importa você saber se o pensamento é seu ou não. O mais importante é o que você vai aderir. Se o pensamento é bom, se o pensamento está lhe sugerindo uma boa ação, tanto faz se é seu ou se é de um espírito, vocês concordam? Então tanto faz. Eu não preciso saber, não preciso distinguir se é meu ou se não é meu, se o pensamento for bom. Se for mal, infelizmente a resposta é a mesma, porque a consequência de um mau ato é para o espírito que sugeriu um mau pensamento e uma má atitude para você? Não, a consequência é sua, porque a ação é sua. Então fica o alerta: cuidado com os pensamentos que são sugeridos para você, especialmente se as sugestões não são tão boas assim. Mas se são sugestões boas, dê de ombro, pegue a sugestão boa e vá para frente, e está tudo bem. Pergunta 462. É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Olha que pergunta interessante. Então, aquelas pessoas que estão sempre resolvendo grandes problemas na humanidade, é sempre deles ou eles recebem influência de espíritos bons? A resposta: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e digno de transmiti-las. Então, esses nossos amigos que a gente muitas vezes, de forma equivocada, inclusive venera, né? Seja no meio espírita, seja em outro meio, nossa, que figura tão exemplar, olha. Inclusive a doutrina espírita pede para a gente não endeusar as pessoas, até porque é desnecessário. Então, aquelas figuras, muitas das vezes, são figuras que estão capacitadas para compreender uma boa mensagem, para transmitir uma boa informação da espiritualidade. Vai ter capacidade de entregar com qualidade uma boa informação. É só isso. Não precisamos endeusar essas pessoas, elas só estão capacitadas, tá? Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então vejam, esses homens que são bons, que estão prontos, aptos a transmitir boas informações, se eles não as encontram, essas boas informações, neles mesmos para transmitir, eles de alguma maneira evocam amigos espirituais que vão lhes sugerir as informações, e essas informações então virão em forma de inspiração. Eu certamente me incluo nesses aqui, porque sempre que venho para a Casa Espírita fazer palestra, peço ajuda aos amigos espirituais, para que a mensagem seja boa, para que eu seja apenas um vaso, e essa mensagem possa então fluir através de mim, e que eu consiga então entregar uma boa mensagem para vocês. Como está sendo essa, eu espero verdadeiramente que essa mensagem chegue de forma boa para vocês. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de os conseguir, como nos concedeu o de diferenciar o dia e a noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém que assim aconteça. Ou seja, a gente não precisa ficar preocupado, então, se tal ou qual informação é nossa ou se não é nossa. Não precisamos entrar naquela loucura de distinguir, será que isso é meu? Ou é de um mentor? Ou é do... Não. Você está trabalhando no bem?
é o que importa. E muitas vezes, como dito na primeira resposta, esses pensamentos, eles se fundem. Se o médium, ou se a pessoa que vai transmitir aquela informação, tem já aqueles pensamentos, e por isso é importantíssimo que as pessoas, os servidores, os oradores estudem a doutrina espírita de forma aprofundada, porque ainda que o espírito que seja lá o mentor, seja o espírito guia, né, que vai trabalhar com aquele médium ou com aquele orador, se o orador não tiver o conhecimento, vejam a dificuldade, o trabalho que ele vai dar para aquele mentor. Então é importante que a gente estude, é importante que os trabalhadores estudem de forma aprofundada a doutrina espírita, para que tenham melhores condições de transmitir as informações, de fazer os tratamentos, de acolher as pessoas na casa espírita. Então é de extrema importância que todos nós tenhamos os nossos conhecimentos e não deixemos apenas para que o espírito, né? Tem pessoas que fazem palestras mediunizadas. Eu vou entregar para o espírito, então venho só, eu uso o meu corpo e está tudo bem? Não, nós temos que ter conhecimento. E aí o espírito que vai ser o comunicante ali, ele vai utilizar do nosso conhecimento prévio, ele vai buscar entre as nossas memórias para utilizar daquilo. E se você não tiver em condições aptas, por exemplo, a estar mediunizado para fazer uma palestra, faz como? Faz como o Luciano, estuda e pede ajuda e recebe então as boas sugestões, não é? Agora, se não preparar, como é que faz? Se não estudar, se não tiver conhecimento? Então é importante que a gente tenha conhecimento e não se preocupe com isso, né? Pergunta 463 do Livro dos Espíritos. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Ele pergunta. Olhem a resposta. Pode ser bom ou mal o primeiro impulso, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então vejam, será que o primeiro impulso que a gente tem é sempre o melhor? Eles estão dizendo, olha, pode ser bom e pode ser mal o teu primeiro impulso. Vai depender de você. Depende de como o seu espírito está. Depende de como você é. Quem você é de verdade é que vai dar o teu primeiro impulso. Você precisa ceder ao primeiro impulso? Não. Você precisa analisar o que está acontecendo com você. Quando algo lhe acontecer, você tem que ampliar o seu tempo de resposta. Sabe quem tinha um tempo de resposta mais alongado? Chico Xavier. Chico Xavier jamais responderia qualquer questionamento de impulso. Chico fazia uma triagem do que ele estava ouvindo, triava aquele questionamento, processava aquele questionamento, para saber se a resposta que ele ia dar em algum momento era a resposta mais adequada, se não ia ferir o outro, e se não ia feri-lo. Então vocês podem prestar atenção que as respostas do Chico, inclusive no programa Pinga Fogo, que é um programa que está na internet gravado, as respostas do Chico não são respostas imediatas. Por quê? Porque ele processava a pergunta. E antes de responder, ele já sabia o que é que a pessoa queria saber. Muitas vezes a pergunta não levava ao que a pessoa estava perguntando. E a resposta do Chico sempre era exata. Não para a pergunta, mas respondia o que a pessoa de verdade queria saber. Então, qual deve ser a nossa conduta? O mais assemelhado ao Chico possível. Quando alguma situação acontecer na nossa vida, a gente tem que fazer o possível para processar o que está acontecendo conosco. Antes de ter uma resposta,
Seja essa resposta verbal ou seja essa resposta numa atitude. Porque aí a nossa chance de errar é menor. E se o nosso primeiro impulso for o bom, que ótimo. Quando você processar, você vai verificar que o teu primeiro impulso é o bom. E aí você segue com ele e toma a ação que você precisa. A sua ação vai ser uma boa ação. Agora, de outro modo, se o teu primeiro impulso for um impulso errado, for um impulso negativo, um impulso que não seria o melhor impulso, não seria a melhor resposta para aquela situação, seja a resposta verbal, seja a resposta com uma ação, você tem tempo de processar e não tomar aquele impulso negativo, aquele impulso que ia trazer consequências muitas vezes desastrosas para aquela situação, que você muitas vezes vai se arrepender. Então vejam o legado do Chico, que muitas vezes nos lembra Jesus, né? Jesus também tinha um tempo mais alongado de resposta. Por quê? Porque antes da pessoa perguntar, Jesus já sabia o que queria, o que a pessoa queria saber. E a resposta muitas vezes não era uma resposta simples, sim ou não. Era uma resposta que complementava e transformava a vida das pessoas. Olha que interessante. Se a gente tomar cuidado com as nossas respostas, se a gente não for imediatista, se a gente conseguir fazer uma reflexão e um estudo prévio do que nos perguntam, do que nos questionam, nós seremos pessoas melhores, mais aproximadas da conduta do Cristo, que é o que a doutrina espírita espera de nós. A doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redevivo. Fazer com que a nossa conduta, os nossos pensamentos e as nossas ações estejam mais aproximadas da conduta do Cristo. É fácil? Ninguém disse que era fácil. Mas a terceira revelação, que é a doutrina espírita, vem para nos dizer que é possível. É possível que eu melhore a minha conduta. É possível que eu melhore a minha forma de pensar, de agir, se eu estiver orando e vigiando. Se eu estiver tendo cuidado com aquilo que chega até mim. Com essas perguntas e essas respostas, nós temos outras perguntas e outras respostas aqui que vão nos levar para esse mesmo caminho. Então eu vou parar com as perguntas e as respostas, porque elas nos levam para o mesmo caminho, para o cuidado necessário que nós temos que ter quando as informações chegam para nós, e para que nós tenhamos então um cuidado maior ainda com a nossa resposta. Se for possível a gente aumentar o nosso tempo de resposta entre o que chega para nós e o time que a gente vai ter de resposta, se a gente conseguir alongar esse espaço um pouquinho, a nossa vida melhora. A nossa vida melhora porque a gente passa a fazer reflexão. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma ofensa, qual é o nosso impulso? É revidar. Será que o revide automático, ou bateu, levou? Será que o revide é a melhor saída? Jesus ofereceria a outra face. Será que a gente consegue? E oferecer a outra face não é quando você recebe um tapa mesmo, não é físico no rosto, você fala, não, agora bate aqui do outro lado para ficar igual, né? Para compensar, se inchar que incha os dois lados, não é isso. Oferecer a outra face é simplesmente dizer, eu estou pronto para ouvir essa ofensa que eu recebi e fazer uma análise para saber se ela era merecida ou não, sem julgar o meu ofensor. Isso é dar a outra face. É você estar aberto a saber, a compreender o outro. É fácil? Também não é fácil.
mas é possível fazer isso, se a gente não tiver a necessidade de ter uma resposta imediata para tudo. Porque hoje a humanidade me parece que tem uma necessidade de ter uma resposta imediata para tudo. Basta que a gente tenha um telefone celular e um aplicativo verde, que eu tenho certeza que todo mundo sabe qual é. Não vou fazer propaganda porque eu não vou ganhar nada deles. Brincadeira. Todo mundo sabe que quem tem esse aplicativo verde lá nos seus telefones celular, as pessoas esperam uma resposta imediata. Se eu mandar uma resposta no tal do aplicativo e aí esses benditos desse aplicativo criaram um negócio assim, né? Um sinalzinho, a mensagem saiu do seu telefone. 2 sinaizinhos, a mensagem foi entregue. Se mudar de cor, o que aconteceu? A pessoa já leu a sua mensagem. E aí o que acontece? Você cria uma expectativa, porque a pessoa precisa responder a mensagem, mas precisa ser agora. Olha lá, os problemas eles vão aparecendo. Em tudo que a gente coloca expectativa, a gente gera uma ansiedade, porque eu quero uma resposta. No meu celular, quem me conhece tem o meu número de celular, que eu também tenho, o bendito do aplicativo verdinho, uso para trabalhar, ferramenta quase que indispensável hoje para muita gente, para trabalhar. No meu celular, quem me mandar mensagem não vai saber se eu li, porque graças a Deus eu descobri que tinha essa possibilidade de tirar a mudança da cor lá, eu também não vejo quem que lê minhas mensagens ou não, e não sei se as pessoas, né, e as pessoas não conseguem ver se eu li a mensagem ou não. Por quê? Para tirar um pouco dessa ansiedade das pessoas. E a minha mensagem lá, quando a pessoa entra no meu aplicativo, é assim: calma, passei a olhar as mensagens apenas uma vez ao dia, para que a pessoa não se desespere, não fique esperando uma resposta imediata. A gente quebra um pouco a expectativa, né? E até alguns colegas de profissão me mandaram mensagem: olha, vou copiar, viu? Vou copiar. Pode, claro. Não, sem celular não, né? Como que antigamente a gente vivia sem telefone? Sem telefone. Pois é. Antigamente, para a gente mandar uma correspondência, precisava escrever uma carta, o carteiro entregava, ia por navio, depois por avião. Hoje os tempos são outros. E a gente precisa se adaptar para esse momento. Então, era por essa necessidade de adaptação, para esse momento que a gente está experimentando na carne agora, todos juntos aqui reencarnados, é que eu gostaria de trazer e trouxe para vocês essa reflexão sobre a influência que a gente recebe dos Espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações, para que todos nós tenhamos a partir de hoje condições de aumentar o nosso tempo entre o que chega para nós e a resposta que nós vamos dar. Assim, estaremos aproximando a nossa conduta à conduta do Cristo. Espero que todos vocês recebam todo o tratamento necessário a que vieram buscar aqui, que nós tenhamos uma noite de muita luz e de muita paz. Obrigado.